A fala do deputado federal mais votado no país, Eduardo Bolsonaro, na minha concepção é inadequada. E basicamente por um motivo. Ele tem o sobrenome Bolsonaro. Felizmente ele não é embaixador, né, porque ele não tem tato necessário para a diplomacia, apesar de eu achar que seja necessário também adotar às vezes um tom mais duro dentro da própria diplomacia. Dito isso, então nesse aspecto o vice-presidente Mourão está certíssimo, né? Se ele se chamasse Eduardo Bananinha, não haveria grandes problemas. Dito isso, eu sempre venho com dito isso, né? Porque me incomoda bastante a reação de muitos. Primeiro, ele não foi o único deputado federal a dizer isso. O Marcel Van Hatten, do Partido Novo, disse a mesma coisa. O Paulo Eduardo Martins, na mesma linha, Kim Kataguiri. E outra coisa é que ele não disse nenhuma mentira, né? A tese conspiratória de que foi produzido o Covid-19 num laboratório, deliberadamente pelo PCC, para abalar o mundo, isso é uma coisa que acredita a mesma proporção de terraplanistas, né? Isso é ridículo. Mas estudos científicos sérios mostram, e fatos documentados pela imprensa mostram duas coisas. Primeiro, provavelmente tem muito a ver com os hábitos alimentares exóticos, para usar um eufemismo, na cidade de Wuhan, de gente que come carne de morcego, por exemplo. Um estudo da Nature, uma revista séria de ciência, conclui que isso é o mais provável. E segundo, e aí sim vamos aos fatos, documentados por jornais insuspeitos, como o New York Times, que é de esquerda, ou UOL e Folha no Brasil, Xi Jinping e o prefeito de Wuhan sabiam disso antes. O regime ditatorial chinês trabalhou para calar os médicos dissidentes que tentavam alertar para o problema, e alguns estudos feitos por ingleses, por exemplo, mostram que se tivesse reagido antes, com mais transparência, talvez o problema fosse hoje 2/3 menor do que e aí não seria uma pandemia. Então, sim, o regime opressor, ditatorial, comunista chinês tem relação direta com o coronavírus, é o vírus chinês, até porque a gente fala de gripe espanhola também sem nenhum problema e afetação. O que mostra que é curioso, no mínimo, a postura de boa parte da imprensa e da classe política também. Pedro Doria, por exemplo, um jornalista moderado do jornal o Globo, chegou a falar em xenofobia e sinofobia e preconceito, né? Não há nenhum preconceito contra o povo chinês em atacar o regime ditatorial que oprime o povo chinês, né? E chama atenção também o duplo padrão. Quando as florestas amazônicas estavam em chamas, inclusive na Bolívia, Macron, que é uma liderança internacional de outro país, da França, atacou o governo democrático brasileiro. E a imprensa tomou o lado de Macron, né? Então, quando atacam o governo, tudo bem. Quando detonam o Donald Trump, chamam até de fascista, né? É hipócrita porque sabem que podem atacar nos Estados Unidos o governo dessa forma que não acontece nada, tudo bem. Mas quando criticam com base em fatos uma ditadura que ajudou a colocar o mundo inteiro de joelhos dessa forma, causando essa pandemia e esse problema mundial, aí é terrível. Aí as pessoas saem em defesa da China ou pedindo desculpas, né, atacando um deputado que, mal bem, repito, representa a democracia brasileira e é nada mais, nada menos que o mais votado. A gente pode achar ele idiota ou pouco diplomático, tudo isso, inclusive, vai ter o meu apoio. Mas eu estou discutindo aqui valores. Ex-senadores como Cristóvão Buarque vindo falar que é desrespeito à China. Eu já ouvi ele em entrevistas na rádio elogiando o modelo chinês. Isso é desrespeito com a democracia brasileira, né? Ciro Gomes falando em cassação do deputado. Ciro Gomes tem no site oficial do PDT parceria com o PCC, o Partido Comunista Chinês, para apoiá-lo no Brasil. Está no site do PDT, não é tese conspiratória. Ele parece o quê? Um agente da ditadura chinesa, querendo caçar um deputado eleito, o mais votado, repito, pela terceira vez. New York Times, que é um jornal, de novo, insuspeito por ser de esquerda, tem uma reportagem mostrando a China bancando uma guerra ideológica de propaganda na mídia, para tomarem o partido da China. A China tem muito dinheiro. Faziam isso na época do Império Soviético também. Compravam com o ouro de Moscou apoio em Hollywood e na imprensa. Fazem isso até hoje, né? Então, eu acho que o discurso de só pragmatismo não vai rolar aqui, até porque os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial e todo mundo ataca o Trump o tempo todo e não há esse escarcéu e essa histeria na imprensa.
né? Então há um duplo padrão evidente aqui. Pragmatismo não é tudo na vida, né? Estamos falando de mais de 1 bilhão de escravos do regime chinês. Imagina se isso for, por exemplo, uma faísca para poder levar a liberdade deles, né? Imagina isso. Agora, mesmo sob o ponto de vista pragmático, vamos falar então de pragmatismo. Uma China livre seria muito melhor para o mundo, talvez seja um sonho isso hoje, mas temos que apontar culpados e responsabilizar a ditadura, sim, que eu acho que devia, inclusive, indenizar o resto do mundo, e pragmatismo por pragmatismo, de repente, pressionando o governo ditatorial chinês, a gente consiga vender mais frango para eles acabarem com esses hábitos porcos de alimentarem miseráveis com carne de morcego.